Jéssica Michels. Deixa eu ver se teu som tá bom, Jéssica. Fala Oi, alguma coisa. oi, Júlia, tudo bem? Super, tudo bem, Jéssica? Deu certo, viu? Deu Então, certo. muito legal. Que bom que a gente conseguiu organizar isso um sábado, né? Super legal a gente poder falar sobre esse tema que é um tema muito relevante, né? E eu acredito que agora mais do que nunca, diante de tudo que a gente está vivenciando também e as expectativas aí com as eleições chegando. E é um tema que eu gosto muito, Jéssica, e não teria a melhor pessoa para falar do que tu, né? Não, claro, Sim. desconsiderando as minhas outras colegas também são muito militantes Uhum. na política, mas eu acho que é muito bacana a gente poder conversar sobre isso. Eu queria agradecer, porque agora eu vou começar, sim, a minha maratona de lives, me Sim. aguardem, já que a gente está democratizando aí o conhecimento, ampliando o nosso debate em diversas áreas do conhecimento, eu acredito que seja muito bom, né, esse momento para a gente poder aprofundar vários temas, discutir e levar mesmo conhecimento aí para uma galera, né? E a gente também, né, aprimorar o nosso conhecimento. Jéssica, gratidão aí por você ter aceito. Tu sabe que tu é muito especial para mim, super te admiro, né? Uhum. Mas queria que tu se apresentasse. Eu sei que Tá. todo mundo que está entrando aí deve te conhecer também, porque você é muito militante, né? Uma militante feminista. Mas te apresenta também, que eu acho que é bem bacana para a gente poder iniciar. Por favor. Certo. Obrigada, Júlia, pelo convite. Nesse tempo de pandemia, eu recusei alguns convites para live, porque eu não estava, tipo assim, bem para isso. Foi a primeira que eu aceitei Aham. nesse momento que a gente está com muitas lives, eu assisti várias lives ótimas, mas eu não estava pronta para fazer uma, mas acho que agora está mais tranquila e também porque foi você que pediu. É, eu e a Júlia temos uma relação de parceria e amizade e militância já há um tempinho, né? Já são aqui uns 4 anos que a gente já se conhece e já trabalhou juntos e tudo mais. E você foi uma grande referência para mim, tanto inclusive. Vamos, vamos lá, agora voltou. Eu Então coloquei tá, aqui no 4G que o Wi-Fi às vezes oscila aqui um pouquinho. Vamos lá. Fala tudo de beleza. novo, gente. Tá. Meu nome é Jéssica Michels. Atualmente eu estudo Direito na UFSC, né? Inclusive, trabalhar com você foi um desses motivos que fez eu começar uma graduação novamente. E eu tô no PSOL há 8 anos, 10 anos já, porque eu já participava de reuniões do PSOL desde 2010. Então, é uma caminhada bem longa, cheia de altos e baixos, mas assim, muito apaixonada assim pela política, mas como é muito difícil fazer política e, claro, por N motivos, mas as questões de gênero, elas sempre estão afloradas, mesmo num partido de esquerda, mesmo nos partidos, sei lá, mais feministas do Brasil, e daí, né, isso aqui não é nem um juízo de valor, é um juízo de fato. Acho que todo mundo consegue verificar isso no Google, né, que vai ver que o pessoal tem uma bancada igualitária, que tem candidaturas de mulheres feministas, né, inclusive minha candidatura em algum momento aqui em Joinville, né? Agora eu estou em Floripa nesse momento, mas eu digo que eu sou de Joinville, tanto em Joinville como daí no estado, né? Quando eu fui candidata em 2018, foi uma candidatura bem marcada por essas questões, de ser uma candidatura de uma mulher que se identifica enquanto uma militante feminista. Então, foi umas experiências bem legais, então eu acho que dá para dizer assim que eu tenho, como é que é, lugar de fala, tenho propriedade, acho que eu consigo levar um debate por conta dessa experiência que eu tive, não só como candidata, mas também por estar 10 anos militando num partido, sendo dirigente, né, municipal, estando em outros lugares onde se constrói o partido, né, porque eu entendo que algumas vezes a gente só vê o partido no processo eleitoral, e, inclusive esse ano vai ser um processo difícil, está sendo um processo difícil, né, e ele é conflitoso, assim, para mim também, né? Mesmo sendo uma pessoa que está há muito tempo já nisso, ainda assim é um processo difícil de fazer política, principalmente agora em tempo de pandemia, porque é difícil fazer muitas coisas, né? E tá difícil para todo mundo, mas a gente tem sentido, nesse momento agora, a dificuldade de consolidar candidaturas feministas
que estavam já, tipo assim, num esquema, numa conversa, mas que com a pandemia houve algumas desistências. E aí a gente fala assim que essa desistência não aconteceu da mesma maneira com candidatos homens. Então, pensar na ideia de público e privado, o cuidado, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar de outras pessoas da família, sobre como isso limita também a participação de mulheres na política, no espaço do público, né? No espaço das É, relações de poder. se a gente for pensar, né, Jéssica, na questão histórica, avaliar todo o processo de ascensão da mulher na política, a questão do voto feminino, e não só do voto, mas da inserção da mulher como protagonista também desse espaço público, que sempre foi um espaço muito masculino, e isso, né, ainda infelizmente, a gente percebe que essas políticas públicas, a representatividade da mulher, claro, a partir de muita luta, né, é que a gente vai, então, galgando esses espaços e levando outras mulheres a pensar, né, na política que deve ser direcionada aos direitos das mulheres, direitos LGBTI, que eu acho que é uma pauta uma agenda, né, política muito pouco ainda trabalhada, mesmo pelas nossas parlamentares mulheres. Então, a gente tem todo um histórico de dificuldades em razão dessa diferenciação que existe, dessa construção social mesmo, né, onde se colocou a mulher nesse lugar privado, se coloca o lugar no homem no espaço público, e assim a gente vai, então, acessando esses espaços, protagonizando para, então, construir a nossa história, fortalecer, né, a nossa história de luta, de representatividade, de pluralidade política e tudo mais. E aí tu colocas uma coisa que agora eu acho que é bem importante a gente discutir, e eu penso que esse tema talvez esteja muito pouco sendo discutido, e tu traz isso, né? A problemática que a pandemia inseriu nesse contexto das pré-candidaturas das mulheres, né? Porque, afinal de contas, o cenário era agora o cenário é outro, né? Então, além da importância da mulher na política, a gente tem que pensar de como melhorar esse cenário. E aí eu te pergunto, como melhorar esse cenário político, né, na perspectiva de gênero, enfim? Sim. Como eu tinha comentado antes, né, é claro que também houve desistência de candidaturas de companheiros, né? Mas a gente vai ver uma incidência maior porque, de novo, são construções históricas, né? A gente vai ver uma incidência maior em mulheres porque elas ficaram chefes de família, elas têm que cuidar da pessoa que está enferma na família, da pessoa que está com Covid, enfim. E aí, essas relações que têm a ver com o cuidado, elas sempre foram, sempre não, né? Houve um tempo aí de construção, Silvia Federici lá no livro dela, do Caliban e as Bruxas, né, explica bem como isso se deu, né, na construção do capitalismo de dividir o espaço do público e privado para a mulher. E que nessa ideia, o cuidado foi, né, uma construção delegada para as mulheres, né, um trabalho para as mulheres, só que daí na pandemia a gente foi ver que, eu não nego que, as mulheres exercem a maioria em funções de cuidado, mas no sentido de entender que ser uma líder de governo é também um exercício de cuidado, porque daí foi isso que a gente sentiu nesse momento da pandemia, assim, quem são os líderes, quem são as líderes e quem está fazendo o cuidado com o povo. E aí eu sempre achei interessante que tem algumas, sei lá, correntes feministas que sempre trabalharam bem essa ideia do cuidado, né? Tipo, a gente vai pensar assim, a gente tem médicos homens e enfermeiras mulheres, né? Por que esse papel está sempre mais delegado à função das mulheres? Enfim. E aí pensar que a gente viu umas reportagens, assim, eu vi que tinha saído na Open Democracy, que dizendo que uma matéria com a manchete assim: poder feminino, países com líderes mulheres têm 6 vezes menos chance de mortes por Covid e vão sair antes da recessão. Então, a gente viu, assim, como... claro, né, que acho que talvez acompanhou um pouco mais a experiência lá da primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda,
né, que virou uma referência, mas ela tinha um bom posicionamento, uma boa fala, de como as mulheres, ao exercer isso que é delegado para ela, essa coisa do privado, do cuidado, enquanto líderes, elas tiveram ações de políticas públicas excelentes, que estão sendo hoje, tipo, referenciadas na política internacional, assim. Aí pensar como resolver isso, eu acho que também, por ser uma construção histórica, entende-se que como a mulher é retratada na mídia, assim. E aí, claro, mídia eu tô falando tudo, né? Desde propaganda, dos filmes, da construção que as pessoas têm do papel da mulher. E eu acho que isso é muito, muito visível. Eu acho que é visível, sabe? Ele se materializa quando a gente vai compreender por que as mulheres não têm, sei lá, como que é a definição dessa ideia de afinidade para a vida política. Aí eu lembro que eu vi um documentário até que citava assim, uma dessas pesquisas, que daí isso lá nos Estados Unidos apenas, um documentário até antigo, acho que era até de 2011, assim, que ele fazia umas pesquisas que perguntava para as crianças o que elas queriam ser, né? Então, quando você entrevistava crianças ainda na faixa de 5 a 10 anos, o índice de crianças que falavam que queriam ser presidente dos Estados Unidos, entre meninos e meninas, era bem semelhante. Tipo assim, sei lá, tinha uns 10% de resposta a ambos os gêneros. Aí tinha bombeiro, astronauta, bailarina. Mas tanto meninos quanto meninas falavam que queriam ser presidente dos Estados Unidos. Quando a gente vai fazer essa mesma pesquisa com um público já adolescente, daí digamos assim ali, ainda de 12 a 14 anos, esse número chega a ficar uma coisa assim, o dobro. As meninas não querem mais ser presidente dos Estados Unidos, né? Elas não querem mais ter uma posição de liderança, mas a mesma quantidade de garotos responde que quer ser político, que quer ser presidente, que quer ser um líder. Uhum. E aí tu diz, o que acontece nesse processo ali da adolescência que diz que as mulheres não querem mais ter posições de líderes? É toda uma construção de mídia, né? Tipo, de qual é o papel da mulher, de como objetificamos e não só o corpo da mulher, mas como objetificamos todos os papéis que representam ser mulher, e de como isso não está nada relacionado a mulheres. E quando está relacionado, quando a gente vai ver tipo, as referências que são apresentadas para a gente de mulheres bem-sucedidas, né? Quando a gente vai ver um filme, tem uma mulher bem-sucedida, ela geralmente é uma pessoa malvada, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa ou frígida, uma pessoa que, no fundo, sempre quis ter um marido e, enfim, casar e ter filhos, sabe? Tipo, sempre esse personagem não é um personagem complexo, digamos assim, é um personagem caricato. E a gente vai ver isso numa construção de 20, 30 anos, que é uma construção recente, e a gente pensa assim, nossa, pensar que na década de 70, então, as mulheres estavam visivelmente mais bem representadas do que hoje, em 2010, em 2020, na mídia, né? Tipo, de dizer assim, onde é o papel das mulheres? Então, a gente está em 2020 e a gente vai ver essas coisas sendo reforçadas. E por mais que as pessoas pensam, nossa, mas tem melhorado, tô sempre melhora e sempre melhora. Melhora, mas a gente não vai ver essa melhora também tão significativa nisso. Tipo, a gente tem a lei de cota para as mulheres aqui, vai fazer 30, 40 anos, e a gente não vê um resultado tão... Assim, a gente viu melhora? Viu, mas a gente não viu uma melhora significativa. Parece que para a gente chegar num nível de igualdade, a gente precisa de mais de 100, 150 anos. Sabe? Quando que vai chegar essa democracia? Exatamente, assim, a gente percebe que, claro, me parece que as eleições de 2018 foram consideradas, né, de certa forma, positivas para o cenário feminino, né? Não sei, tu pode até falar bem melhor do que eu, né? E qual que é a expectativa agora, né? Agora ou na próxima eleição? O que a gente pode esperar a partir desse cenário que tu aponta também, né? Dessas colocações que tu acabou de falar. Eu acho, Júlia, que realmente, a gente quando vai botar números, né, 2018 foi muito bom, assim, eu lembro que a gente comemorou muito, daí falando aqui do pessoal especificamente, a gente tinha 5, a gente foi para 10 deputados na bancada federal, e a gente conseguiu fazer 5-5, sabe, a gente fez uma paridade de gênero modelo, e a gente também ficou muito feliz, assim, por isso, porque a gente sabe que isso também é difícil para nós que somos um partido feminista de esquerda. Por mais que
eu vejo isso muito no pessoal, e daí talvez eu não consiga dimensionar como é a realidade dos outros partidos. Acho que eu talvez diria até na realidade dos partidos de esquerda que eu conheço, que acompanham algumas bancadas dirigentes e tudo mais. Por vezes, a gente só vai ver os candidatos, mas eu fico impressionada que nos campos de poder do pessoal, a gente também tem boas representações de mulheres. Mulheres que, por exemplo, aqui no, em Santa Catarina, tem a nossa representante nacional do pessoal, que é minha amiga, tipo assim, ela é uma dirigente nacional do meu partido, sabe? E aí ela que dá a linha política pra gente, né? Ela que orienta, assim, que faz os informes, faz o repasse. E elas são de uma grande liderança. E ela não é uma pessoa que é candidata, entende? Então, às vezes, a gente vai sentir que vai ter partidos que vão ter candidatas mulheres, mas que elas não exercem papel de poder dentro do partido, dentro das regras, dentro da gestão. Então, isso também é um problema. A gente linha mais mulheres representando, né? Lutamos para que tenha mulheres e espaços de poder internos do partido. E isso também tem sido uma constante, assim, porque a gente vai tem paridade, não está dando aqui. Há muitas mulheres. Tá. Oi, voltamos. Eu não sei o que aconteceu ali, porque parou tudo a minha tela aqui. Jéssica falou, ó, reconectando, não reconectava nunca mais. Eu encerrei, já salvei no IGTV, entrevista, bate-papo, entrevista com Jéssica Michel, parte 1. Enfim, a gente está aprendendo, né, amiga? Vamos Sim. lá, né? Então, vamos continuar. Você estava falando... Onde eu parei? Onde você parou de ouvir? Eu estava perguntando sobre o cenário de 2018, né? Que as eleições, de certa forma, foram consideradas positivas para o cenário feminino e qual que é a expectativa que a gente tem agora para as eleições que estão por vir, né? Até diante do contexto que a gente está vivendo. Estava falando sobre isso. Tá. Como eu falei, 2018 foi sim um ano. Teve um aumento ali significativo. É claro que eu, como sou uma pessoa assim, militante feminista e também sou uma pessoa partidária ao pessoal, por exemplo, eu defendo um projeto político, né? Então eu defendo socialismo, eu defendo as bandeiras do PSOL, e aí, obviamente, não vou ser essa pessoa que vai falar assim, vote mulher, vote mulher, vote mulher por si só, porque eu, obviamente, vou preferir ter um homem que seja do meu partido, que vai defender as bandeiras, que inclusive vai defender as bandeiras mais polêmicas e caras ao termos ao movimento feminista, porque ele está comprometido com a luta, do que ter uma mulher que vai fazer uma agenda completamente reacionária, completamente de retirada do direito das mulheres e completamente atrasada, digamos, nos critérios que a gente, obviamente, por ser feminista, vai definir do que se considera uma democracia feminista. Então, você sabe que esse é um tema bem polêmico, inclusive, que você está colocando, né? Né? Porque a questão, assim, que a gente sempre discute muito, mulher não vota em mulher. Por que mulher não vota em mulher? É o primeiro ponto, né? E até estava falando aqui em casa hoje, enfim, me preparando, estudando, conversando. Dilma Rousseff foi eleita presidente em 2010, presidenta em 2010, mas tinha um homem, né, que teve todo o trabalho de contribuir, principalmente, para que ela fosse eleita. Então, quer dizer, como é que a gente pensa isso também, né? Eu sei que tu está sustentando uma posição feminista de que tu preferes ter ali um candidato ou uma equipe de campanha que seja masculina e que te oriente ou até que contribua de alguma forma, né, para você chegar ali no teu resultado que tu espera. Mas, por outro lado, a gente acaba também, talvez, deixando algo no ar, assim, no sentido de que somos mulheres e precisamos, ou então estamos dando força, talvez, não sei se é essa a palavra, mas estamos legitimando que os homens possam garantir que a gente tenha sucesso. Eu acho bem polêmico isso, Jéssica. Sim. Então, como eu acho, mas aí tá, são dois lugares. Eu, enquanto mulher feminista, daí vou isolar a ideia de onde eu venho do pessoal, defendo pautas. E se essa mulher que tá lá pleitando um cargo não for feminista, para mim não faz sentido eu votar nela só porque ela é Sim, mulher. sem Né? dúvida. Então,
Então, eu nunca vou legitimar essa fala. Claro que eu vou defender que todos os partidos tenham mais participação de mulheres, inclusive os partidos de direita. Eles precisam ter participação das mulheres nesses espaços. E eles não têm, né? Aliás, quando eles têm, eles tratam elas de uma construção muito de objeto, sabe? Tipo, as mulheres. E eu entendo que algumas mulheres topam esse jogo e elas estão ali para isso, elas vão ter benefícios, enfim. Mas dentro de uma sociedade de construção, elas não vão ser benefício por você ser objetificada, né? Mas a gente também vai ver também uma construção de como o padrão influencia, de como essa mulher se porta, o que ela defende. Obviamente, não é qualquer mulher que vai entrar no partido de direita. E, obviamente, essas mulheres não vão fazer uma defesa de agenda feminista. Mas, Jéssica, a gente Exceções, também... não, eu Você vou voltar naquele tá ponto, falando... não vou Volta fugir. no ponto, volta no Tá. ponto. Mas, assim, você está colocando uma questão que também é polêmica, porque Muito polêmica. a gente sabe, e não dá para desconsiderar isso, depois eu quero que tu fale sobre isso, volta no ponto e fala sobre o que eu vou falar. Mas a gente sabe que tem muito machismo também dentro dos partidos de esquerda, né? Sim. Então, quer dizer, não dá para desconsiderar isso achando que só dos partidos de direita. A gente tem que considerar que o machismo ele é estrutural e ele está dentro dos partidos também, né? Mas você estava falando sobre isso, depois tu volta também nesse ponto. Tá. Eu queria falar, salvo algumas exceções em que mulheres na política, né? Tipo, vamos fazer uma bancada feminina das mulheres lá na Câmara. Aí, algumas dessas mulheres da direita até podem se aliar, né? Uma aliança ali tática para aquele momento, de estar, sei lá, contra a violência doméstica, sabe? Um tema mais genérico que elas também vão apoiar, mas não vão ser todas as bandeiras que vai ser possível dialogar com essas mulheres. Daí vou voltar para o ponto. Por ser uma pessoa partidária, eu vou defender, obviamente, o programa do meu partido. O programa do meu partido é feminista, sabe? Eu fico tranquila quanto a isso. Eu entendo que não são todos os homens do meu partido candidatos, nem todos os homens dirigentes, nem todos os homens filiados, que tem todas as... Não, eu não tô falando da leitura acadêmica, assim, né? Tipo, só teórico, mas se tem todas as leituras de quais são as bandeiras do PSOL, mesmo que isso tá no programa do partido. Tipo, as pessoas são filiadas ao PSOL, elas têm que estar, tipo assim, compactuando com aquele programa. E o pessoal tem um programa feminista. A gente tem que sempre resolver tensões em alguma cidade lá, algum candidato, alguma candidata mesmo falou uma fala que é completamente antifeminista, não tá de acordo, inclusive com uma ideia de a gente tem básica, assim. Mas... opa, não travou, tá ok. Não que eu prefiro, tipo, ter um homem para tutela, né? Porque eu entendi que você falou isso em relação a Dilma, mas, por exemplo... Dilma era uma pessoa que tem uma construção de militância de muito tempo. É claro que as pessoas só foram conhecer ela naquele momento porque ela foi, tipo, apadrinhada pelo Lula para ser colocada como a candidata dele naquele momento. Concordo. Mas aí que tá. Ela não foi, tipo, uma pessoa que surgiu... Ela nunca foi uma candidata decorativa. Ela não surgiu do nada e foi colocada ali. Ela sempre esteve na política de bastidores e também na política... na panfletária mesmo, porque... a gente pega o currículo dela, ela, sabe, esteve sempre à frente. Não foi, tipo, só como alguns casos que a gente vê, por exemplo, assim, tem o cara que é o candidato e atrás dele tem as mulheres fortes que não aparecem, né? A gente sabe que tem essas construções e elas existem, mas mulheres que são muito referência na ideia de fazer política, elas só não são candidatas. E talvez parte disso seja também por um machismo, assim, de construir aquela pessoa enquanto uma figura pública. Por mais que ela construiu toda a política daquele programa, daquele candidato, ela não tem perfil para ser candidata, seja que não tem perfil físico, seja que ela não tem um perfil de ter perfil, de conseguir falar em público, de conseguir engajar pessoas, ela não é carismática e tudo mais, enfim. São muitas questões, né, do que vão dizer o que é um perfil político. Eu vou destoar pouco, assim, do perfil político, né? Primeiro que já começa que beleza, eu sou branca, não tenho um corpo tão padrão assim, agora eu tô loira, até que tô um pouquinho assim, né? Tá linda! Tô bonitinha. Mas, assim, tem coisas que as pessoas não vão aceitar numa candidatura de homem e de mulher, e tem coisas que elas não vão aceitar nunca na candidatura da mulher. É que você falou de mulher não vota em mulher, é muito comum, porque a gente vai ver
Se a gente tem um candidato e uma candidata, e aí a gente tem uma sala bem assim dividida, a gente ainda vai ver um número maior. Mulheres vão votar no cara e não vão votar na mulher, porque a autocrítica ali é muito maior. E isso vem dessa ideia de faltar que porque essas mulheres que aí essa mulher que está na política e a mulher que vai votar nela, ela espera muito mais. É tipo aquelas frases do tipo assim, você tem que ser 2 vezes melhor para. E de fato isso é verdade, né? A gente vai ver tantos homens medíocres assim, Uhum. conquistando cargo, conquistando espaço, sendo que uma mulher que é 3 vezes mais, que está no mesmo lugar que ele, daí, tipo, de nível acadêmico, de construção partidária, e não vai ter a mesma projeção que ele. Então, a gente vê, tá, isso é um problema de todos nós, né? De nós que construímos e de nós que vamos escolher votar. Eu já percebi que, por parte, nessa época que fui candidata, houve uma cobrança de uma ideia assim, do tipo, qual que é o teu currículo? Tá bom, tá aqui, o meu currículo é esse. Eu espero que se for você para votar num homem, que ele seja muito melhor que eu e não pior do que eu, sabe? Uma construção, se você tá batendo só currículo, eu Uhum. realmente não tenho um currículo excelente, assim, e tudo mais, né? Tipo, ai, meu Deus. Mas eu tenho currículos bem mais consistentes e sólidos fazendo política pública do que vários homens que eu conheço aqui em Santa Catarina inteira, né? Então, tipo, eu acho que tem muita resistência, sim, de mulher votar em mulher. Tipo, homem, Uhum. então, nossa, é uma resistência bem grande também. E as pessoas usam motivos. Motivos não, elas usam desculpas estúpidas para dizer isso, né? Porque Uhum. quando você vai comparar assim, você não tem projeto. Não, querido, eu apresentei 50 propostas, estão aqui ó, em 10 programas diferentes, dividido por temática, e você votou num cara que apresentou uma proposta ridícula, assim, sabe? Então, Uhum. eu acho que as pessoas fazem, e elas também, a gente vê isso em todos os lugares do mundo. Como as mulheres elas são julgadas pela roupa que ela está usando, pelo sapato que ela está usando, o corte de cabelo que ela tá quando está fazendo um debate eleitoral. A gente viu isso muito forte nos Estados Unidos. Aqui a gente viu inclusive acontecer e como isso também foi importante, né, no sentido de que isso foi decisivo para a queda da Dilma, do impeachment, do golpe que a Dilma sofreu. As Uhum. roupas que ela usava, o corpo dela, as rugas dela, a voz dela, um monte de questões que não tem a ver com a política, tem a ver com o gênero, tem a ver com a condição Uhum. dela enquanto papel na sociedade. E aí a gente vê muito isso, como as mulheres também são, como é que é, retratadas das posturas masculinizadas que elas têm. Poxa, muitas Uhum. mulheres que eu conheço na política, elas precisam desse processo de endurecimento para serem ouvidas. E aí eu não digo serem só ouvidas internamente, porque em alguns espaços, eu vou te dizer é real, em alguns espaços do pessoal tem lugares onde isso está bem superado, sabe? Tipo assim, tem uma mulher Uhum. que vai, que sabe o que aquela mulher vai falar, ninguém vai dar um pio, porque ela é foda mesmo, tipo, ela é uma referência, todo mundo Uhum. reconhece. Claro que talvez sempre vai ter pessoas que ainda não reconhecem isso, tudo mais, mas todo mundo sabe que ela é a melhor e não tem um homem que faz o que ela faz. Mas eu entendo Uhum. que no debate público não é assim que acontece, né? A gente vai ver candidatas que vão passar por esse processo de, do julgamento, e aí o julgamento de sociedade, de homem e de mulher, que vai falar sobre o sapato que ela está usando, a roupa que ela está usando, e não sobre o que ela falou. E aí a gente, de novo, vai falar que, mas é sobre uma construção de objeto, de objetificação dos corpos das mulheres, né? Eu me perdi um pouco em algum momento, mas aí você tinha antes perguntado sobre a expectativa para 2020, né? Olha, eu posso dizer que estamos otimistas com uma ideia de linearidade, né? Tipo, coisas estão sempre melhorando. Mas a pandemia vai ser muito, muito significativa, eu acho que daí para os partidos de esquerda como um todo, assim, acho que a gente está num ano com Bolsonaro presidente, a gente está num ano de pandemia, e aí a gente vai ver que todos os políticos, todos os perfis políticos vão estar no digital, porque vai ser onde vai se fazer a campanha. E daí a campanha vai ser definida pela internet.
pessoal tem uma grande Acho que deu uma travadinha. engajamento. Deu uma travada. Tá, voltou. Ok. Mesmo que, por exemplo, o pessoal, vou aqui falar do meu partido e da análise que eu vejo dele. As pessoas consideram um partido jovem, um partido engajado, um partido que tem uma presença digital, e os seus candidatos, né, minimamente são presentes na internet. E a gente sempre teve a internet como uma... Travou aqui para mim novamente, gente. Tá ruim essa internet hoje, olha. Agora deu, voltou. Você voltou, e aí eu... Eu voltei, porque eu tava off aqui. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Tá. Eu dizer que é uma análise daí bem minha, assim, pelo que eu tô vendo, de como estão se configurando as pré-candidaturas aqui e ali, de como vai ser decisivo muito a internet e também o dinheiro que se coloca na internet, né? Porque a gente sabe que uma campanha é definida, sim, pelas questões financeiras também. Tipo, a gente pode ter candidatos super carismáticos, que vão engajar muito, que vão ter uma quantidade de votos gigante, mas ainda assim, lá no acerto, o coeficiente eleitoral é muito importante para se eleger uma pessoa, né? Então, é um jogo difícil, a gente pode, tá, por exemplo, não vou usar meu caso, né? Posso, sei lá, fazer 10 mil votos e não ser eleita se eu não fizer o coeficiente eleitoral da coligação, né? No caso, não, agora não tem mais coligação para proporcional, mas até então antes tinha, né, coligação. Então, a gente tem que sempre construir uma boa chapa, né? Então, o partido sempre tem que construir uma gama de candidatos para lançar essa chapa de candidatos. A gente também vê umas coisas que são que partidos lançam uma chapa completamente difusa, assim, não diversa, difusa. Gente que defendem ideias completamente divergentes. A gente vai ver candidatos do mesmo partido defendendo bandeiras completamente contrárias. E isso acontece por questões de oportunismo, por falta de programa de partido e também, eu vou dizer assim, por oportunismo mesmo. As pessoas às vezes só querem ser candidatas, entram em qualquer partido que é mais viável para ela e daí pronto, defendo o que eu quero, eu não respondo a partido, eu sou eu e tudo mais, sabe? Não tem compromisso nenhum. Não, o programa é uma coisa assim muito indefinida. Daí eu penso assim, tá, mas daí eu vou votar nessa pessoa. Aí eu vou votar, ou mais também, a gente vai ver candidatas feministas e LGBTs que por N motivos, também se aliam a esses partidos de direita. E aí a gente vota nessa candidata e o voto vai somar para eleger um candidato anti-LGBT, um candidato literalmente LGBT-fóbico, um candidato machista e tal. Então, é bem complicado. Eu entendo que as pessoas não sabem votar, não no sentido assim, não sabe votar porque não conhece o candidato, mas é que não sabem que o jogo da política precisa desse conhecimento, assim. Eu entendo que tem pessoas também que votam em mim por uma questão personalista. Votam em mim porque voto na Jéssica e não porque a Jéssica defende todas essas pautas. Assim como eu sei que tem pessoas que vão votar em mim porque acreditam exatamente nas bandeiras e nas pautas que eu defendo, no programa do PSOL, acreditam no socialismo e tudo mais. Assim como a política é um jogo confuso porque pessoas votam em mim e votaram um candidato da extrema-direita para presidente na eleição. E, tipo, isso é um jogo, assim, muito confuso, né? Enfim. E aí... Jéssica, e depois eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a questão das cotas e do fundo partidário, né? Porque a gente está aí num contexto de luta desde sempre, buscando uma igualdade de gênero. Não sei se o que eu vou falar é certo ou não, mas 30% para mim, matematicamente, não demonstra que há uma igualdade de gênero dentro, né, da questão partidária. E também, assim, além disso, né, a questão dos 30% para garantir as candidaturas femininas, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, como é que isso, de fato, reflete ou não, né, na questão política, na representatividade das mulheres, e como é que hoje está sendo implementado, pelo menos dentro do teu partido, a questão das cotas para as candidaturas,
E também, em seguida, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão do fundo partidário, né? Por quê? Porque também é 30%, né? Então, quer dizer, 70% vai para os homens, 30% vai para as mulheres candidatas. Como é que se divide esses 30% também entre as mulheres candidatas? Se há uma igualdade, se não há, se a repartição desse fundo ele é de uma forma equânime, como é que funciona isso, Jéssica? Fala para mim Então, das costas, para amiga, gente, para todas te- nós. amiga, tema polêmico. Nossa! Sim, sim. Não. E isso que, de novo, eu tô no lugar mais fácil de falar ainda, né? Tipo, Uhum. tipo assim, de verdade, é difícil mesmo atencionamentos, e ainda assim eu tô no lugar mais fácil de falar, tranquilamente. Mas há tretas, há tretas. O que eu vou te dizer é que até 2018 a gente já tinha lei de cotas, o quê? 30 anos? A lei Uhum. de cotas, mas a gente não tinha essa lei de cotas em relação ao fundo partidário. Sim. Antes, a gente tinha 30% de candidaturas femininas, mas a gente não tinha nem os 30% do dinheiro destinado para essas mulheres. Isso foi aprovado agora, 2018. Uhum. Tipo assim, essa mudança e de. Beleza, de novo, tô falando do lugar mais tranquilo. O pessoal já fazia essa prática uma eleição anterior a essa, já. A gente já tinha adotado isso. Assim como a gente Uhum. já tinha adotado outras medidas que foram aprovadas só recentemente, que era não receber dinheiro de CNPJ. A gente não recebe dinheiro de CNPJ antes disso ser lei. Então já era uma prática nossa. Uhum. Tá que daí, hoje eles fizeram uns arranjos aí, daí tem um limite e a gente sempre também fez financiamento não público, né, mas financiamento entre os nossos militantes. Militantes sempre, sabe, bancou candidatura, a gente, sabe, faz a nossa candidatura, né, como é que é? Quem escolhe a música, como é que é? Não? Como é que escolhe a dança, paga a música? Ai, gente, esqueci esse ditado. Mas é isso aí. Isso para nós era importante, né? Sobre a gente construir a nossa política. Uhum. Aí agora, com o fundo partidário público, bom, vou dizer que no pessoal a gente vai ter critérios que vão obedecer os critérios nacionais e mais alguns critérios que a gente vai definir. E eles são definidos por muitos motivos, assim. Foi justo, sabe? Você pega, sei lá, você vai pegar R$ 100 e vamos dividir, vamos fazer direitinho. Aí entre os 30 vão ter outros critérios para também definir entre as mulheres. O tempo de partido, se é uma candidatura de mulher negra, se é uma candidatura de. Às vezes a gente, sabe, dava uns pesos diferentes para candidaturas que têm especificidades, assim. Mas também é claro, por exemplo, que se a gente for considerar o fato daquela pessoa ser candidata, por exemplo, na eleição de 2018, eu fui uma das pessoas que foi bem beneficiada por isso no meu partido. Porque eu já tinha sido candidata em 2016 e eu era a mulher com mais número de votos em Santa Catarina inteira. Então, tipo, dentro das mulheres de Santa Catarina, isso foi um critério que o partido, né, o diretório municipal, aí na época o diretório estadual, escolheu isso como um critério para definir as porcentagens para como vai dividir o recurso. Não sei te dizer como isso acontece nos outros partidos. E também no nosso partido não é uma coisa. Os diretórios têm autonomia de fazer isso, né? Então, tipo assim, o dinheiro foi dividido lá no Brasil, vai ser dividido nos estados e os estados vão definir critérios. E aí a gente também tem esses critérios que para nós são importantes na nossa militância, assim, do tipo, a gente faz um recorte racial, mas ainda assim tem poucos. É verdade, tem poucos mesmo, sabe? A gente tem poucas Uhum. candidaturas negras, a gente tem poucas candidaturas de mulheres também. A gente perdeu muitas candidatas também por, assim, digamos, assédio de outros partidos de direita. A gente perdeu candidatas fantásticas, mas que, sei lá, cederam alguma pressão de outro partido. Então, a gente. Mas, por exemplo, a gente está com uma construção partidária. O lance é que, assim, como tem a pandemia, a gente alguns prazos foram prorrogados, mas só os prazos que estavam para acontecer, os que já estavam acontecendo, mantiveram. Então a gente não pode filiar ninguém para ser candidato mais. Esse prazo já aconteceu e esse prazo não foi assim esticado, né? Aí as convenções partidárias, que são quando o partido defende, ó, essa aqui vai ser a nossa chapa majoritária, né, que são candidatos para prefeito,
essa aqui vai ser a nossa chapa de vereadores, isso iria acontecer agora em agosto, já também foi prorrogado para setembro. Então, tipo, e também a eleição em si que mudou o prazo. Então, os partidos ainda estão fazendo esse jogo de construção de candidaturas. Algumas candidaturas que já estavam mais consolidadas já estão se apresentando como pré-candidaturas, né? Porque isso já está permitido se apresentar como pré-candidatura. Já estão fazendo algumas vaquinhas, né? Doação legal, já estão construindo a sua base de apoiadores. Eu ainda não comecei a minha porque umas confusões ainda, assim, né? Não, mas eu entendo, a minha campanha esse ano vai ser uma campanha bem difícil, né? Porque eu estou morando em Floripa e sou candidata em Joinville, meu título é de Joinville, minha militância toda é em Joinville. Eu pretendia voltar para Joinville para a campanha, mas daí por conta da pandemia talvez eu vou ficar aqui, porque eu não quero perder esse semestre que já começou, e o esquema de aulas vai ser online de uma maneira remota. Então, enfim, confusões aí na minha vida política, mas continuo, obviamente. Tô nos bastidores aí de algumas campanhas, tenho ajudado algumas amigas. Hoje mesmo eu fiquei numa oficina das 9 da manhã a 1 com mulheres candidatas da minha corrente, do pessoal do Brasil inteiro, assim. Daí era uma reunião com 60 pessoas e a galera, tipo, sabe, tinha gente no ônibus, tinha gente trabalhando, tinha senhoras de idade, senhoras, sabe, senhoras. A gente tem a Luísa Erundina, né, sabe? Vovozinhas, a gente tem uma diversidade que me dá muito orgulho, assim, sabe? Tipo, eu fiquei olhando assim para aquilo, pensando, nossa, que incrível, né? Eu tô aqui com dúvida da minha candidatura e vendo que o pessoal tá construindo candidaturas no Brasil inteiro e de pessoas, sabe, muito, muito, muito diversas. Fico muito feliz por isso. Mas vamos lá, vamos tocar a minha. Mas vai ser um pouco Então, assim, né? Vai ser online. A minha e de todo mundo, né? Vai ser uma candidatura bem sim. online. Ô, Jéssica, e assim, ó, a gente sabe que 54, 55% do eleitorado no Brasil ele é feminino, né? Mas, em contrapartida, a gente sabe que são poucas as mulheres. Eu não sei se tu sabes qual é o percentual de mulheres que foram eleitas no Brasil, tanto para Senado, enfim, né, para o Legislativo, para o Executivo. Eu não sei se tu tens esse dado, mas eu acredito que não chega nem a 25%, eu acredito, Sim. né? Se a gente for verificar aí, né, a composição entre homens e mulheres, representação política. Então, assim, tem vários problemas que você já pontuou, e eu acho que problemas que a gente poderia estar aqui debatendo por horas, mas como que a gente faz, Jéssica, para eleger mais mulheres? É uma questão de consciência, é uma questão de falta de representatividade, é uma questão de falta de reconhecimento de um protagonismo que até então é masculino ainda, né? Então, qual que como é que se muda esse cenário, né? Porque eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente discursar, e estava falando que a mídia tem um papel fundamental nesse sentido, e eu realmente acredito nisso. Então, como que a gente utiliza tudo isso a favor, né, das mulheres, para que possamos acessar esse espaço de poder, esse espaço público masculino, sendo que a gente tem essa desproporção. Então, o que está faltando nessa história, nessa conta toda, né? Se a gente for pensar numa perspectiva de gênero, na perspectiva da estrutura patriarcal. São tantos fatores, né? É difícil driblar tudo isso, né? Quando pensar que, nossa, uma lei de cotas de 30 anos causou só isso, sabe? De mudança, e foi muita coisa. É dolorido quando a gente faz essas análises, né? O que eu vou dizer, assim, do que eu sinto para além de uma construção de educação, e daí nisso sentir que as mulheres precisam serem representadas de forma diferente nas mídias. E isso está mudando, beleza, está mudando, a gente tem que manter sempre essa vigilância, né, feminista de atuação. Mas eu acho que muito do que a gente faz para além de tipo, voto de uma mulher nessa eleição, até porque, como eu falei, eu tenho asteriscos nessa situação, que eu falei, para defender, eu não vou votar em qualquer mulher mesmo. Acho que é até mais seguro, de novo, votar num candidato homem que abertamente vai defender pautas feministas do que uma mulher que não se compromete com nenhuma pauta feminista. Nenhuma, assim, nenhuma. Então, enfim. Mas para acessar as mulheres lá, a gente vai precisar de que as construções dessas mulheres líderes aconteçam fora do processo eleitoral. Não é só no processo eleitoral.
tipo, os partidos não constroem líderes mulheres, né? Os partidos e os movimentos sociais, aí no caso, né? A gente vai sentir isso também, no geral. A gente vai ver uma facilidade de construir o perfil político nos homens. Então, a gente precisa garantir que esses outros espaços, né, fora de sentar e concorrer a uma candidatura, a um cargo eletivo, as mulheres precisam ser construídas enquanto os líderes. E aí, o partido tem uma responsabilidade nisso. E também meu irmão comentou ali na Câmara, são 15% das cadeiras ocupadas. Verdade, o número de Muito 50. Então, de 51 para 77 é um aumento gigante, mas comparado a tantos, é muito pouco, né? Enfim. E o número no Senado manteve o mesmo. E no Senado manteve a mesma. A gente tinha 7, continuamos tendo 7. 7 mulheres, enfim. E na Assembleia também teve um aumento, mas também comparado que a gente tem, sei lá, 160 mulheres para 1.100 homens, ainda é uma coisa muito gritante. E posso ter certeza que para 90% dessas mulheres foi muito difícil. Foi um processo contínuo na vida política. Não foi a primeira eleição. No campo da direita, provavelmente tem muitas, né? E mulheres que foi porque elas entraram nessa onda. Elas não construíram politicamente, nem mesmo no seu campo da direita, assim. Elas só foram usadas, tipo, você é famosa, você é um objeto que está defendendo nossas pautas de armamento, de não sei o que, não sei o que. Pronto, vai lá. E assim. Então, elas até por um processo de formação da direita, elas, sabe, isso foi feito depois do processo eleitoral. E isso é completamente confuso para mim. Mas eu acho que daí nós, enquanto sociedade, temos que garantir que as pessoas possam ocupar esse espaço. Eu acho que, tipo, eu apoio muitas candidaturas de mulheres de outros partidos, do meu partido. Eu tô trabalhando na campanha de um companheiro homem aqui também, né? Tipo, tô na campanha do companheiro homem e também tô muito entusiasmada com a companheira, a Tânia, aqui de Florianópolis, uma mulher negra que tá há muito tempo no PSOL, tá desde a construção do PSOL aqui em Santa Catarina. E vai ser uma candidatura que eu vou divulgar bastante ainda. Tem outras candidatas aqui de Floripa, né, que eu tenho acompanhado. Vamos divulgar bastante. E a gente... Eu às vezes falo para as pessoas, se você vota no programa e aí tem o cara e a mina, vota na mina, né, sabe? Vai dar se vota no programa, né? Porque tem muitas pessoas que votam legenda ainda, né? Tipo assim, confio no partido, só voto naquele partido. Chega lá e só digita a legenda. Eu falo, não, escolhe a candidata, escolhe aquela que, tipo... Que não é a principal do partido, que não são os vereadores que já estão eleitos, que estão, né, procurando a reeleição. Escolhe a mulher para dar tipo, um pouco mais de apoio, para ela ter números, para que na próxima eleição, no caso o pessoal usa isso como critério, na próxima eleição ela já vai ter mais número de votos para receber mais porcentagem no financiamento de campanha. Assim, financiamento de campanha não é tudo, né? Tipo, a gente também não é tudo, mas é muita coisa. A gente também está fazendo um esforço para que os militantes orgânicos do partido ajudem diversas candidaturas. Para não ir, tipo assim, todos os, sei lá, principais 10 militantes do partido e trabalham na candidatura dos 5 primeiros, assim. É bem importante, né? Porque a gente precisa garantir que essas 5 pessoas que já têm mais projeção tenham bastante visibilidade, que inclusive para conseguir eleger mais do que 2, né? A gente eleger 3. Então a gente tem que garantir que essas pessoas que são os puxadores de voto tenham realmente bastante voto, claro. Tipo, o partido tem essa função. Mas aí a gente está nessa ideia de dividir os nossos militantes, nossos filiados, para que também trabalhem nas outras candidaturas, para essas candidaturas aqui, que são as candidaturas daí, seria nível médio, serem bem fortalecidas nessa eleição. Porque para algumas delas, elas estão entrando no jogo hoje, elas sabem que não vai ser tipo hoje que elas vão ganhar, mesmo que, sei lá, sabe, faça uma explosão de votos, porque tudo vai depender do jogo municipal, do coeficiente eleitoral, do número de cadeiras e tudo mais, são várias questões. Mas para que daí para 2022, para 2024, essa mulher já tenha muito mais capilaridade para defender o programa dela, para peitar mais financiamento. E tipo assim, vou falar isso por experiência própria, né? Tanto da primeira eleição para a segunda eleição, da de 2016 para 2018, eu tive um respeito muito, muito assim, até exagerado, eu não estava esperando isso acontecer comigo, sabe? E aí o pessoal falou assim, nossa, olha, você já teve essa experiência aqui, você arrasou, foi muito bem.
Agora nessa aqui a gente já acredita que você tem mais chances. Então a gente vai ficar mais de olho em ti, a gente vai te fortalecer um pouquinho mais, sabe? Daí Uhum. nessa eleição, daí são outros motivos, assim, né? Tipo, o partido me apoia bastante, mas daí por conta dessas questões de localização também tem ficado um pouco difícil para mim. Mas isso é uma questão pessoal, né? Eu vou agora falando sobre Uhum. defesa das mulheres, né, nos espaços. Eu acho que a gente precisa muito desmistificar como as mulheres ocupam esse espaço político. Eu Uhum. entendo que por eu ser uma candidata feminista, tipo, para mim é uma coisa óbvia que eu sei falar dos direitos das mulheres, eu sei falar das pautas feministas e que essa é a minha bandeira mesmo. Mas a gente tem que começar a treinar nosso olhar para todas as outras áreas, né? Tipo, a gente vai ver mulheres que são especialistas na área dela, que também são delegadas ao banco de reserva. E às vezes ela tem Uhum. mais experiência para falar daquilo do que o cara que está lá apresentando uma palestra na faculdade, sabe? Enfim, no meio acadêmico também, o machismo é muito forte. A gente sempre precisa pensar, tipo, tá, a gente tem uma mulher para falar sobre isso? Tá, essa pessoa está disponível. É claro que eu entendo que a gente não pode poder exigir que todas as mulheres estejam todas disponíveis o tempo todo para fazer todo um monte de tarefas, né? Às vezes eu sinto um pouco disso, assim, não falando só de mim, né? Daí Uhum. pronto. Ah, agora que então tu é a mulher, então tu tem que aceitar todos os convites, porque depois não pode tu reclamar que não tem outra mulher, sabe? E aí as Uhum. mulheres fazem muito essa cobrança do tipo assim, meu, a escola me chamou, a faculdade me chamou pra fazer uma palestra. Meu, se eu não for, eles vão chamar um homem. Então, as mulheres que estão aí, né, tipo, na vida. Daí eu digo você é uma pessoa militante na sua área, né? Tipo, não tá no mundo da política, mas o que você faz é uma construção política, né? Uma construção super ativista. Uhum. Isso de ocupar esse espaço, de fazer essa cobrança, né? Não, eu vou porque senão não vai ter nenhuma mulher na mesa, eu preciso marcar esse espaço, isso é importante. E as mulheres na política fazem muito esse malabarismo também, sabe? As mulheres Sim. dirigentes fazem muito esse malabarismo. Uhum. Eu vejo assim como as minhas companheiras, daí que não só falando do pessoal mesmo, vendo uns partidos na minha volta, assim, a gente tem, né, uns partidos que a gente tem amigos e tudo mais, a gente vê como as mulheres fazem, assim, elas, acho que a gente tem um entendimento de que foi muito para muitas pessoas lutaram para a gente também estar ocupando esse espaço. E a gente vai lutar muito para que Sim. as próximas tenham cada vez mais facilidade de estar nesse espaço. Então eu acho que, Jéssica, enquanto público, a gente tem que fortalecer candidaturas. Não só votar, mas a gente sim, tem que construir o engajamento com as pessoas ao nosso redor, assim, sabe? sim. Eu sinto. Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uma Vai lá. curiosidade. Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso também, porque tu vai sair candidata também esse ano, mas, claro, da primeira vez que você se candidatou, que foi para vereadora, você teve um resultado bacana também, assim, né? Foi a primeira candidatura numa cidade que é conservadora, né? Joinville é uma cidade que ainda é muito precária em muitas políticas públicas, principalmente voltadas às mulheres. Então, é uma luta constante, inclusive é uma luta que cansa, né? A gente chega a cansar porque a coisa não sai do lugar. Então, as nossas representações de parlamentares, né, na Câmara de Vereadores, de mulheres, são mulheres que estão lá, mas que defendem pautas que não são pautas feministas, né? Nós sabemos quais são as pautas dessas mulheres, a exemplo dos direitos dos animais. Nada contra defender direitos dos animais, eu adoro animais também, e acho que os animais têm dignidade e devem ser respeitados, mas a gente está falando de uma coisa muito maior, que é um direito, né, que foi garantido pela Constituição Federal, quando a Constituição trouxe a perspectiva da igualdade entre homens e mulheres. Então, está faltando isso, né? E quando tu se candidatou, o teu resultado foi bacana. Na segunda vez, que foi para deputada, certo? Sim. Tu deu, assim, o teu resultado, eu participei, né, da apuração dos votos, eu tive, né, esse momento contigo, e eu não me recordo, mas eu acho que foram quase 6 mil votos, é isso? Como é que Quase foi essa sete, quase experiência? sete. Quase 7 mil 7 mil votos. Bem, votos, né? Eu quero que tu fale dessa tua experiência tá. e como que isso vai contribuir de alguma forma para a tua candidatura agora e para o resultado da tua candidatura. Qual é a tua expectativa esse ano em relação a esse teu histórico, né? Que você já tem. Bom, números de votos, as coisas podem assim ser bem confusas. Pode ser que esse ano eu faça, sei lá, o triplo de votos e eu fique muito mais abaixo no esquema das ordens, porque talvez esse ano
o meu partido não vai conseguir lançar uma grande chapa, entendeu? Então, Uhum. olha que surreal isso. Mesmo que eu fizesse, sei lá, não vou assim exagerar, mas sei lá, vou fazer 15 mil votos, capaz de Uhum. não ser eleita por 500 votos, e eu vou ver outros candidatos de partidos assim mais centro-direita que vão se eleger com 3 mil votos. Aí é um pouco injusto, um pouco não, um pouco injusto assim esse jogo, mas ele tem essas construções, né, da Uhum. coligação e esse jogo já tá dado há muito tempo, sabe? Tipo assim, eu quero sim mudar as regras do jogo, a gente questiona isso quando há uma reforma política, algumas coisas, algumas alterações podem ser benéficas pra gente, mas no geral foram desastrosas por partidos menores, assim, foram bem difíceis pra gente. Nossa, por exemplo, o PCdoB sofreu muito com a última reforma política que teve. O pessoal passou na raspada, assim, que a gente precisava de 10 deputados federais para continuar tendo a representação e a gente conseguiu fazer 10 certinhos, enfim. Tem esses jogos dos coeficientes, né? Eu entendo que as pessoas perguntam, Uhum. tá, mas quantos tu precisa para se eleger? Uhum. Isso não é um número que se dá porque ele não depende só da minha votação, né? Depende da votação do partido. Mas assim, digamos, na primeira, em 2016, eu fiz 2 mil votos. 1.900, 2 mil votos. Foi muito bem, assim. Eu acho que. Para Ai, foi um vereadora, resultado que eu né? tenho. Aham, em Joinville. Foi um resultado que eu tenho muito, muito orgulho. E espero muito, assim, manter esse número, né? Talvez superar um pouquinho. Mas, meu, mantendo esse número já é uma vitória bem bacana para esse ano, considerando a construção da chapa. Como eu falei, a Uhum. quantidade de candidatos que vão na chapa. Ô, Jéssica, só uma Aí, coisinha. Antes de você começar a falar sobre a questão para deputada estadual, eu nunca fiz live, você também não, porque você falou para mim, e eu não sim. sei aonde que tem o contador aqui, eu não faço a mínima ideia. Eu não estou contabilizando no meu relógio quanto tempo que a gente já está Hum, aqui, porque parece que é vai uma fazer hora. 1 hora. Não, Vai fazer. Ah, a, a gente fez uma live, daí parou no meio, daí a gente tem que estar isso. essa. Acho que ela não Ah, vai acabar do nada, assim, a gente tem mais um tempo ainda. Mas já vamos encerrando já. Quem tá com a gente aqui já tá 1 hora com a gente, um pouco tá cansativo, bem. juro que eu Não, é vou só dar um. porque eu não sei, eu não consigo contabilizar aqui. Mas então eu queria que tu falasse sobre a questão ali desses 7 mil votos aí que você teve para deputado estadual e qual é a tua Federal. perspectiva a partir desse resultado. Tá. Então, aí em 2018 eu saí para candidata federal, né? Fui para deputada federal. E Ah, aí, federal, claro, é verdade. eu fiz 6.789 votos, quase 7 mil Uau. votos. Isso foi muito, muito positivo. Eu fui a terceira mais votada no meu partido, daí, né? No estado inteiro. O primeiro foi um companheiro que também está há muito tempo, que é o Afrânio, que já é vereador aqui em Floripa. Ele fez uma votação maravilhosa. Depois foi a Queretu, uma líder indígena, mulher, mas que foi uma votação estrondosa. Ela fez 10 mil votos e depois eu. Uhul. Tá, eu tive uma. Como a gente foi abrir bem os votos, eu fui muito bem em Joinville. Eu fiz 4 mil votos em Joinville. Isso foi um resultado muito positivo. É claro que não é uma coisa simples transformar esses 4 mil votos para deputada federal para vereadora, porque quando a gente tem a votação para federal, a gente tem deputado estadual e federal. Então, algumas pessoas votaram no candidato X para estadual e para mim no federal. Só que se for entre eu e essa pessoa, agora para vereador, se essa pessoa também for candidata a vereador, algumas pessoas que votarem em mim vão votar nessa pessoa por mais proximidade, né? Uhum. Então é difícil, assim, converter diretamente 4 mil votos para deputada federal para vereadora. Mas, nossa, se eu fizesse essa votação, eu seria quase um candidato do PMDB em Joinville, assim, né? Que faz 4 mil votos, nossa. E com bem menos de dinheiro investido, né? Sim. Enfim. Mas daí, como eu falei, eu vou partir daquela eleição, da eleição de 2016, o número de votos para aquele lá, Uhum. 2 mil votos seria um número muito bom, assim, para o meu resultado, mas é claro que, de novo, não depende só do meu esforço, não depende só de mim, depende de uma construção partidária. Isso é uma coisa muito importante para a gente. É claro que por N motivos a gente não vai ter tantos candidatos como antes, sabe? Isso é uma Uhum. perda, é uma pena. É uma Uhum. coisa que a gente vai precisar corrigir nas próximas eleições. E assim, como eu falei, eu sou uma pessoa da vida política. Isso não é um projeto daí pessoal. Eu não quero ser candidata porque eu, Jéssica, quero ser candidata.
Eu quero ser candidata porque eu, Jéssica, faço parte do PSOL e quero que o PSOL tenha um mandato. Eu ficaria muito feliz se um dos meus amigos, que fossem concorrer comigo agora, vencesse numa chapa que eu tô junto, porque no PSOL as pautas são acopladas, né? Como eu falei, as pessoas defendem do programa. Não é tipo uma pessoa chega lá e defende uma coisa que está completamente desalinhada com o partido. Mas é claro que no pessoal Joinville eu sou um dos principais nomes ainda. Então, ok, isso é uma coisa que me dá assim, uma garantia de que se eu for eleita pela minha chapa, sabe, os meus outros companheiros que me ajudaram com esses votos também vão ser ouvidos dentro desse. Não dá para dizer que é tipo uma candidatura coletiva, Uhum. digamos, na construção do programa. Então, sabe? Claro que um candidato tem mais essa pauta porque tem mais familiaridade com isso, então, mas, por exemplo, o candidato vai defender uma pauta mais específica nas questões de mobilidade. Mas dentro do pessoal, todas essas pautas são minhas pautas também. Talvez eu não tenha propriedade para falar tão bem quanto ele, mas isso está incorporado na minha defesa política, assim. Legal. Tá travando, Jéssica. Voltou, voltou. Ok, tá. Então, Jéssica, eu acho que a gente A está expectativa é chegando ali boa. no. Sim, que Uhum. bom. Eu fico bem contente, assim, e acredito muito nessa expectativa. E acho que a gente tem que trabalhar, se articular, nós mulheres, para que a gente tenha um bom resultado aí, né, na representatividade Uhum. das mulheres ocupando esses espaços. Jéssica, eu acho que a gente está, como eu falei, não sei contabilizar ali o tempo da live, vou aprender, porque como eu falei, vou começar essa maratona de lives agora também, quero falar, quero Parabéns. ouvir, muito mais ouvir do que falar, é claro, porque assim a gente aprende e compartilha e o conhecimento democratiza, né? Então, eu acho que talvez o nosso tempo, antes que o Instagram delete a gente aqui do ao vivo, eu queria que você fizesse as suas considerações finais Tá, nesse momento sobre esse tema, e eu acho que é bem bacana a gente finalizar dessa forma. tá bom, ok. Obrigada, Julia. Fico muito feliz com esse teu projeto de lives. Eu que Eu acho que vai ser agradeço. um sucesso. Eu acho que você vai conseguir umas pessoas aí bem importantes para fazer essa live. Foi só o Eu já começo, foi só o convidei até a começo. Letícia Sabatella, gente, eu convidei a Letícia Sabatella, mas ela não me respondeu ainda. Sim. Então, Júlia, eu acho, por exemplo, que o seu trabalho hoje como advogada, como eu falei, é um trabalho bem político. Você está aí compartilhando conhecimento, não. Tá, você também, né, tá divulgando seu trabalho, seu serviço como uma pessoa advogada, mas você também compartilha conhecimento, porque a gente sabe que é importante empoderar pessoas a partir disso, seja através do direito, seja através da mídia, seja através da política, aí, porque como a política está conectada a todas as ações do nosso dia a dia. Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição muito difícil, vai ser uma eleição muito assim saturada para muitas pessoas, né? Quando a eleição de fato, quando a campanha de fato começar, a gente vai ser bombardeado pelos panfletinhos digitais, né? Porque vai estar todo mundo com peso aqui, mas eu acho importante a gente dar credibilidade para as pessoas que estão produzindo conteúdo. Não estou falando que eu sou uma dessas, porque eu não estou produzindo tanto conteúdo, por exemplo, aqui no Instagram, sabe? Eu talvez produzo mais conteúdo internamente, estou numa rede assim, mais agora offline, mas sempre fui uma candidata, como é que é? Influencer, né? Facebook e tudo mais, uma cyberativista. Mas a gente precisa fortalecer as candidaturas de mulheres, independente se não é do teu estado, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente sai dessa campanha de a gente, sabe, dar like, sabe, não custa, assim, às vezes dar um like ali nas candidaturas de mulheres, não só do pessoal, nos campos de esquerda, daí, obviamente, eu estou defendendo aqui um, um pacto, né, social aqui, que ali, esses candidatos aqui, desse lugar, merecem, se também são, né, de acordo com a sua construção ideológica, né, com as suas pautas, que a gente fortaleça essas candidaturas, porque o cenário digital vai ser difícil agora, porque vai ter muita Uhum. gente que não tem o perfil. A gente vai ver a quantidade de. Tenta imaginar a quantidade de político padrão fazendo TikTok, sabe?
Uma coisa assim falsa. E a gente vai comprar isso como verdadeiro. Sim. Eu já tenho visto umas pessoas assim, tipo assim, ai, olha que divertido, olha que legal, que cool, É, que eu tô rindo de nervosa aqui, porque só de sim, pensar é complicado, é. né, Jéssica? Eu não Mas vou fazer enfim, TikTok, tá? Só pra ajudar, mas vou produzir outros conteúdos. Mas eu acho assim que a gente sim. tem que fortalecer candidaturas de mulheres, né? Mulheres assim que estão uma candidatura mais independente, de esquerda, fortalecer essas candidaturas. No caso, dependendo de onde você tá, dependendo do lugar onde você tá, você não consegue votar numa mulher, porque a mulher que tá naquele partido, ou naquela região, naquela cidade pequena, não tem como, mas assim, divulga o conteúdo da candidata que você conhece, que você acredita, para os seus familiares que moram naquela cidade, sabe? Política é engajamento ainda, sabe? Por mais que é dinheiro, é tempo de TV, é quanto a pessoa vai conseguir pagar para alcançar, mas ainda é sobre engajamento. O voto não é só, Uhum. tipo, a quantidade de gente que vai ver aquele post do candidato tal. Ele vai ter um alcance bem maior, porque ele vai botar 1 milhão na internet, tá? Por aí eles, os grandes caras, né? É, mas eu acredito que o engajamento é que faz a política. Então, se a gente puder fortalecer o engajamento dessas mulheres nas campanhas digitais, isso vai ser muito produtivo para elas e tipo é uma forma que a gente tem como ajudar, assim, quando não é só literalmente o voto, né? Se você puder ajudar com o voto para essas pessoas, ótimo, mas que você Uhum. ajude a fazer o engajamento nas redes, porque vai ser difícil. Aliás, eu acho que as pessoas já estão sentindo um pouco como é que é, dessa overdose com a quantidade de conteúdo que está sendo gerado por conta da pandemia, né? Uhum. Então, Uhum. e fortalecer pessoas que estão fazendo os corres de acolhimento, assim, tem gente fazendo um trabalho muito incrível, bem meio offline, nos bastidores, de arrecadação de cesta básica. Então, uma galera está produzindo atendimento psicológico. Então, É tem muitas até redes acontecendo por fora aí para segurar essa situação. Entende? Até ontem eu estava, sexta-feira, eu estava almoçando com a Fabiana, que é minha parceira lá do escritório, e ela comentou comigo assim que ela mandou um e-mail solicitando ajuda, assim, né, para compartilhar que havia uma pessoa, uma mulher que era da favela também, que tinha estava passando por uma dificuldade muito assim intensa desse momento de pandemia. Ela disse que mandou um e-mail pedindo ajuda e que este único e-mail mobilizou um monte de gente e garantiu assim cesta básica para não só para essa mulher, eu acho, mas para outras mulheres e outras pessoas também. Então eu acho que a gente tem que deixar isso claro também. Tem muita gente trabalhando aí, né? Tem muita gente Sim. ajudando, compartilhando a sua, né, solidariedade, né, a sua fraternidade, sororidade, né? Então eu acho que é bacana a gente falar e deixar isso registrado também, né? Tá Eu, difícil, mas vai passar, sim. vai passar. Vai. Assim, eu até politicamente, esse tipo de filantropia, assistencialismo, não é não é da nossa prática comum, mas ao mesmo é da nossa Uhum, prática comum, porque a gente está sempre fazendo corre. Ah, tem sim. uma mana que tá com HIV, vamos fazer uma rifa. Ah, tem uma companheira feminista que tá precisando disso. A gente sempre fez esse trabalho nos Uhum, bastidores. Só que agora esse trabalho precisou sair desse nosso círculo para chegar em outros lugares. E que bom que, uhum, por exemplo, essa pessoa teve um engajamento. Porque tem gente que tá pedindo ajuda e não tá conseguindo. Não tá uhum. conseguindo chegar em alguém que vai conseguir ajudar essa pessoa, sabe? Tipo, eu confesso que nesse momento eu não tô nos meus melhores momentos de engajamento de rede, porque nesse momento, não que assim, eu tô recebendo doações, sabe? Tipo, eu tô na moradia estudantil, tô numa situação, tô desempregada, enfim, tô sem renda nenhuma. Eu não tô conseguindo articular tanto nisso. Mas eu tô fazendo algumas conexões, tipo assim, ó, eu não consigo te ajudar, mas eu vou passar para alguém que vai te ajudar. Aí essa Uhum. pessoa pode conseguir alguém que vai de fato ajudar essa pessoa. A gente tem que aproveitar as nossas conexões para engajar, para conseguir sobreviver esse momento. E aí, é Exatamente. isso. Então tá, Jéssica, acho Acho que é que isso. foi bem legal, né? A nossa estreia foi ótima, acho que você aprofundou Amiga, bastante o tema, né? Bem bacana, que legal, fico bem feliz, Jéssica. E acho que a gente vai poder aí daqui para frente debater esses temas e outros tantos também que tem a perspectiva de gênero, acho bem importante. Eu super agradeço assim a tua aceitação em estar aqui comigo debatendo, né?
e vamos conversando, né? A gente agradece também aqui todas as pessoas que participaram. Eu vi que oscilou, entrou gente, saiu gente. Aqui o meu negócio tá meio travado, mas eu vi que aumentou ali. Então, é bacana que a gente consegue também dar uma visibilidade, né, a essa pauta, que é uma pauta urgente na agenda feminista, né? Então, eu só tenho a agradecer, Jéssica. Eu vou salvar aqui a live, vai ficar registrada. Compartilhem. Jéssica também compartilha. E um beijão aí, gratidão, Jéssica. Tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Valeu.